Hoje, finalmente, eu vou falar sobre o meu país preferido. Pra quem não me conhece, eu não apenas sou bitomaníaca, como tudo na minha vida é regido a Beatles. Meu relacionamento, minhas amizades, meu trabalho, tudo tem a ver com Beatles, mas isso é uma longa história. Ou seja, a Inglaterra foi onde tudo aconteceu, então o grande sonho da minha vida era conhecer esse país. Ah, um adendo, essa bandeira aqui é a bandeira do Reino Unido. A bandeira da Inglaterra é essa. Mas tudo bem, eu uso ela no próximo vídeo. Esse é o Ricardo, meu namorado. E ele sabendo desse meu sonho, a gente esquematizou tudo, planejou tudo pra isso acontecer, né? Realmente, não foi fácil, mas valeu a pena cada minuto. Só de ver a cara dela pisando na Inglaterra foi demais. Já foi quantas vezes pra lá? Creio que umas 20 vezes, perdi as contas até. Desculpa, né? Tudo bem que eu fui 6, mas eu fui quase 20 vezes. Do momento que a gente comprou as passagens até efetivamente viajar, não tava entrando na minha cabeça. Eu acho que eu comecei a entender um pouquinho mais quando eu fui olhar o mapa de Londres no Google Maps. Ah, sim, eu sou a louca do Google Maps. Porque mesmo quando eu fiz a conexão na Alemanha, que eu contei no vídeo anterior, ainda assim parecia ser algo muito distante. Mas aí tá, nós pegamos nosso voo para Londres e chegamos no aeroporto de Gatwick, que é o segundo principal de Londres depois de Heathrow. Daí acontece o seguinte, ao contrário de países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, brasileiros não precisam de visto para, creio que, nenhum país da Europa, pelo menos até o momento. O que é lindo, porque você não tem todas aquelas burocracias. Mas o outro lado é que você só vai saber se pode entrar no país quando chegar lá. Geralmente não tem erro, mas especificamente em Inglaterra é um pouquinho mais difícil. Então chegamos na temida imigração, que estava uma fila considerável, e eu estava com certo receio porque eu sabia como era, tanto que a gente viu algumas pessoas tendo que voltar para o seu país de origem. Quando chegou a nossa vez, eu passei junto com o Ricardo e o oficial perguntou se a gente já esteve no país antes. O Ricardo falou que sim, eu falei que não, era a minha primeira vez, era o meu sonho, mas ele já sabe de tudo isso. É que ele quer ver se você vai falar as respostas certas, é uma pegadinha. Ele perguntou quanto tempo a gente ia ficar lá, nós falamos os dias e tal, falamos que no dia seguinte a gente já ia pra Liverpool. Aí ele virou pra mim e falou assim: "O que vocês vão fazer aqui hoje?" Gente, que nervoso, meu Deus. Mas felizmente ele foi muito simpático, eu consegui responder de boa. Aí ele pegou nossos passaportes, carimbou, devolveu e era isso. Estávamos oficialmente dentro do país. Eu nunca vou esquecer isso. A gente passou ali, o Ricardo olhou pra mim, ele me abraçou e falou: Aê, Dan, você está na Inglaterra! Cara, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Bom, lá mesmo no aeroporto de Gatwick tem estação de trem que leva pro centro de Londres. E eu lembro que durante o trajeto eu ficava olhando pela janelinha e eu via aquelas casinhas típicas inglesas, sabe? Que é uma colada na outra, de 2 andares, é a coisa mais fofa. E ainda assim não tava entrando na minha cabeça. Aí o trem foi se aproximando do centro, olhei no horizonte, aí eu vi a London Eye bem distante. E foi tipo, tá acontecendo. Aí nós chegamos na Victoria Station, que é uma das principais estações de Londres. E, gente, tava tudo decorado com várias bandeirinhas do Reino Unido, tinha cartazes do Harry Potter. Aí eu fiquei tipo, é isso, eu tô em Londres. Mano, era uma emoção diferente a cada passo, sério. Então nós pegamos o famosíssimo metrô de Londres, The Tube, que já é um ponto turístico por si só, né? E nós fomos pra Bayswater, que era o bairro onde ficava o nosso hotel. Hotel não, hostel. Gente, primeira coisa, tudo é muito caro em Londres, incluindo hotel. E se você deixar pra pegar na última hora, você não vai encontrar nada muito viável, que foi o que aconteceu com a gente. Nosso hostel era extremamente bem localizado, mas era horrível. Nós pegamos um quarto compartilhado com 4 camas. Inicialmente tinha só a gente, mas depois chegou mais 2 pessoas também. E os banheiros, gente, era tipo uma sala assim com umas 3 ou 4 portas que tinha um chuveiro em cada e, sei lá, era tudo de cimento. Era esquisito demais. Mas primeira viagem, né? Tudo é uma aventura, tudo tá ótimo, a gente dá risada das coisas e é a melhor coisa que você faz. Mas existe hostel bom em Londres sim, e essa é a primeira dica se você quer economizar na viagem. Até mesmo pegar um quarto compartilhado pode ser interessante a experiência, se você gosta de conhecer novas pessoas e socializar, pode ser legal. E assim, quando você vai para uma cidade como Londres, você vai passar pouquíssimo tempo no hotel, é só para dormir e tomar banho mesmo, que foi o que a gente fez. A gente chegou lá, já largou tudo, se arrumou e foi pra rua. A primeira parada foi a Piccadilly Circus, que é uma praça enorme e liga várias ruas importantes de Londres. É onde tem um monte de atrações, teatros, lojas, aqueles telões de publicidade. É como se fosse uma Times Square de Londres. Porém, tava chovendo essa hora
e nós não pudemos andar muito por lá. A gente só foi numa loja chamada Cool Britannia, que tem um monte de coisa com a bandeira do Reino Unido. Tinha um cara vestido de guarda real, tinha um Mini Cooper lá dentro, era fantástico. Mas agora eu acho que ela mudou pra parte do Buckingham Palace. Depois nós seguimos pro Big Ben, mas eu tava meio assim, porque tava chovendo, eu não sei se eu ia conseguir aproveitar aquele dia, sabe? Mas quando eu saí da estação Westminster, o tempo tinha aberto, o sol apareceu e eu dei de cara com o Big Ben. Gente, ele é tão grande, tão majestoso, tão impressionante, eu comecei a chorar. Toda a minha vida passou pela minha cabeça, sabe? Todos aqueles anos sonhando com essa viagem, imaginando estar naquele lugar e tava acontecendo, era real. Foi um sonho realizado totalmente. Olha a minha carinha de felicidade até. Enfim, você seguindo ali para a esquerda vai dar na ponte Westminster, que vai te dar uma visão maravilhosa de todo o parlamento britânico. E do outro lado, a London Eye, a roda gigante que é gigante mesmo, tem 135 metros de altura, 32 cabines que cabem 25 pessoas em cada uma delas. Tipo, dá pra fazer uma festa lá dentro. Ah, uma coisa curiosa, as cabines são numeradas de 1 a 12 e de 14 a 33 por pura superstição. Ok, né? E se você quiser dar uma volta na London Eye, você vai ter que gastar pelo menos 30 libras, que dá aproximadamente R$200. Porque será que eu não fui, né? Depois nós fomos para a ponte mais famosa de Londres, a Tower Bridge, que assim como a ponte Westminster passa sobre o rio Tâmisa, mas ela é animal, as torres são enormes, tem uma passarela na parte de cima e é uma ponte báscula, ou seja, a parte do meio se abre para passar as embarcações. E nós fomos abençoados com a grande sorte de ver ali ao vivo a ponte se abrindo naquele momento. Foi a única vez na vida que a gente viu isso, foi impagável. Sem contar o sol que tava nessa hora, olha isso! Aí ali do lado tem também a Torre de Londres, construída há mais de 1000 anos, que inicialmente foi um palácio real, mas depois virou prisão, entre muitas outras coisas. E mais uma vez tivemos a sorte de pegar a época em que colocaram uma instalação artística lá chamada Bloodswept Lands and Seas of Red, em que colocaram quase 1 milhão de flores papoulas de cerâmica ao redor do castelo, e era uma visão incrível, era em homenagem aos soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial. Ao entardecer, nós fomos para eu não sei falar esse nome. Me ajuda! Trafalgar Square. Que chique. Que é outra praça bem famosa de Londres, que tá sempre bem cheia também. E por fim, nós fomos na Waterloo Station, que eu cismei porque eu amo aquela música do Kinks chamada Waterloo Sunset. Por isso nós fomos no pôr do sol. Aí nós voltamos pro hostel e depois saímos pra comer. E mano, Londres, toda a rua movimentada tem um monte de opções de fast food. Eu falo que é a Santíssima Trindade, que você encontra em toda a rua McDonald's, Burger King e Subway, e vários KFC e Pizza Hut ainda, ou seja, fome você não passa, além dos mercadinhos também que tem 1 milhão. Depois a gente já se preparou pra ir pra Liverpool, que a gente iria na madrugada do dia seguinte, e esse vai ser um vídeo todo especial pra quem também é fã de Beatles. Mas creio que o próximo vídeo vai ser sobre os demais dias em Londres. Aí vai ter Buckingham Palace, Harrods, Camden Town, Hyde Park, Abbey Road, ou seja, vai ter muita coisa ainda pra gente falar. Isso sem contar nas outras vezes que eu fui pra Londres, até o momento eu fui 6 vezes, então também vai ter muito assunto ainda. Muito obrigada por terem assistido. Gente, tá sendo muito legal falar da Inglaterra, porque eu sou apaixonada por aquele lugar. E vocês também sonham em conhecer? Já foram pra lá? Me contem que eu quero saber também. E até a próxima com muito mais Londres pra vocês.